Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 7, que diz assim: Noé e sua família entram na arca. Glória a Deus, aleluia. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. De toda animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, ou macho e sua fêmea. Também das árvores do céu, 7 pares, macho e fêmea, para que conserve a semente sobre a face da terra, porque darei daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Até aí. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Se você quiser saber mais sobre a história de Noé, ou seja, também a nossa história, lê esse livro. Então, Deus reconhece que Noé, no meio daquele mundo de gente, daquele povo, daquela nação, Deus escolheu um Noé. E Deus manda Noé fazer uma arca. Deus dá a metragem. Noé não era arquiteto, não, Noé não era. Mas quando Deus manda, ele capacita. Ele deu as metragens, as alturas, tudo no mínimo detalhe para Noé fazer. Noé levou bastante tempo para construir aquela arca. Você não acha que durante o período que Noé estava construindo aquela arca, a humanidade toda ficou sabendo da construção da arca? Mas o que o povo dizia? Coitadinho daquele senhorzinho. Ah, meu Deus. Olha a sequidão que está e ele acha que vai chover, que vai inundar a terra, que todo mundo vai morrer afogado, porque Deus falou para ele que vai acabar com toda a carne da face da terra. Só vai escapar ele? Será que é só ele que vai escapar, ele com a família dele? Ele acha o quê? Que ele é melhor do que nós? Não, ele não é melhor do que nós, não. A diferença de Noé não é que seja melhor, é que ele era obediente, ele era justo perante o Senhor, ele obedecia. Isso aqui é para aquelas pessoas que sempre ficam olhando para a vida dos outros. Aí eu não vou fazer, acaba esquecendo da sua. Porque você não tem o olhar de camaleão, porque o camaleão que tem aquela girada de 180 graus com os olhos dele, né? Ele pode olhar, o olho dele gira ali dentro, né? Aí eu não vou fazer isso porque o fulano não está fazendo. Ele pensa o quê? Que ele é melhor do que eu? Ah, não, se ele não vai fazer, eu também não vou fazer. Não, se ele fica, eu também fico. É desse jeito. Ele não é melhor do que eu. Olha, nós temos que andar em obediência. Sabe por quê? Porque nós somos turistas nessa terra. E uma coisa nós não podemos esquecer. Quando Deus manda, quando Deus fala, ele cumpre. Você acha que Noé, depois que ele acaba de fazer a arca, que Deus manda ele entrar, porque é o próprio Deus que fecha a arca pelo lado de fora. Por quê? Porque Deus sabe que se ele mandasse Noé, fecha a arca pro lado de dentro, o que ia acontecer? Na hora que Noé visse o povo ali, a água ali subindo e o povo querendo entrar, não ia abrir a porta. Não, você está aqui só em 12, pode entrar. Sabe? Não, você daqui a pouco tudinho morria, não ficava pedra sobre pedra. E aqueles animais? Noé foi lá no mato dizer, olha, vou aqui pegar 7 pares de veado, 7 pares de anta, 7 pares. Foi pegando assim, não. Deus deu uma ordem para os animais. Na data, cada 7 pares vai chegar lá na arca e vai entrar. Só tem que ficar lá, deixa eles entrar.
vai entrar cada qual no seu quadrado. Cada qual chegando e ia entrando um atrás do outro. Não ia ninguém. Não, eu vou na tua frente, quero chegar de qualquer jeito. Vou passar. Não, não era assim, não. As coisas de Deus têm organização, não é feita de qualquer jeito, não. Até os animais, eles iam um atrás do outro. Não ia se atropelando, não. Até a cobra. Até a cobra, foi, a cobra ia lá vai, o macho e a sua fêmea, um atrás do outro. 7 pares. E Noé deve ter ficado passado. Meu Deus, como Deus é perfeito. Ele dá ordem aos animais e eles obedecem, olha só. Porque pensa, quando Noé conta tudo para a família dele, diz, olha, meu povo, família, Deus disse que na data é para nós entrar, né, na arca. E os animais... Papai, e os animais, como é que eles vão chegar? Como que esses animais... Deus disse que vai mandar, meu filho. Se Deus me falou, vai acontecer. Por que nós não somos assim? Nós temos a mente, assim, atribulada, não é? A nossa mente, às vezes, é muito atribulada. É mais fácil a pessoa acreditar numa mentirosa, numa serpente disfarçada de gente, que chega contando uma mentira com os 2 pés juntos, mas ela sabe contar. Porque o mentiroso, ele acredita na própria mentira dele. Ele sabe como ele fazer a pessoa acreditar na mentira dele. Ele chega e ele não vai falar assim, ai, não, sabe, será que é verdade? Não, ele fala com convicção. Senão ele sabe que você não vai acreditar na mentira dele. Com convicção. É igual eu falo da bezetacil, né? Dói, mas cura. Então, a mentira dói e derrota a pessoa. A mentira leva a pessoa para o buraco, para a sarjeta. Leva. Então, se liberta dessa mentira. Se liberta enquanto é tempo. E os animais, Deus diz, vai ser 40 dias, 40 noites, vocês vão ficar ali, vai chuva e vai inundar toda a face da terra. Então, Noé vai, ele e a sua família. E todo aquele povo foi destruído. Só ficou os animais que Deus fez entrar na arca, Noé e a sua família. Mas Deus escolheu a família de Noé por quê? Por causa de Noé. Porque Deus não fala aqui que a família de Noé era justa. Tanto é que mais lá atrás, mais lá na frente, Noé acaba até amaldiçoando seu filho. Porque vê ele lá desnudo, né? Noé enfia o pé na jaca, toma toda. Tadinho do bichinho, né? Tadinho do Noé, deixa Noé, tava padiguê. Tava cansado. Ele queria descansar e ele falou, vou afogar aqui, vou afogar na água. Ficou triste de ver aquele povo todinho. Mas a humanidade estava corrompida. E agora está diferente? O que você acha? Está diferente agora? A diferença é que ainda tem mananciais, tem fonte de Deus aqui, tem muito. É por isso que ainda não foi ainda. Não desceu de ralo abaixo, é por causa disso. Ainda tem muita gente, ainda tem gente ainda que não conhece ainda. E Deus não vai acabar a humanidade enquanto tiver uma pessoa que diz assim, Senhor, eu nunca ouvi falar de ti. Nunca ouvi falar. Pensa assim, eu sei que existe uma força poderosa, mas não sabe que essa força se chama Deus. Deus. Essa força que você disse que é poderosa é Deus, porque não existe outro poder maior do que o poder de Deus. Só o poder de Deus é supremo. Pode todas as coisas. Então, não se deixa levar pela serpente, não. Obedeça a voz do Senhor. Seja igual Noé. E aí, por mais que Deus diz, vou dar cabo de toda a humanidade de novo, mas você vai ser escolhido. Vai ficar escolhido para ser a semente. Vai ficar por semente. Ai, Francisca, Deus vai acabar a terra toda e eu vou ficar por semente. Pode ser, ele não fez com Noé? Então, Deus faz do jeito que ele quiser e na hora que ele quiser. Não é? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele tira do trono. Ele faz você entrar no trono. Ele busca lá no meio do mato e traz para a cidade. Ele tira da cidade e leva lá para o meio do mato.
Ele faz a serpente falar, transforma a serpente. Transforma. Esse é o nosso Deus. É o único que tem o poder de transformação. E quando nós obedecemos, pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Então, por isso, nós temos que parar de querer ser piolho. Porque o piolho é que só vai... Tu já viu o piolho andar por aí, galopando aí num chão que nem cavalo? Não. Ele só anda de cabeça, porque tem que ter cabelo para ele poder ficar lá, né? Aonde tiver o cabelo, lá ele se... Aqui é a minha casa. Lá ele arma a tenda dele e começa a fazer a ninhada dele. Nós não somos. Então, Deus deixou a palavra dele, que é para nós lermos e seguir, não ser só um leitor. Eu já li a Bíblia, hoje eu já. Aí tu olha para a vida da pessoa, tá mais desmantelada do que seca quando passa uma manada daqueles boi búfalo, toda arrebentada. E tu fala, mas tu não disse que tá lendo a Bíblia? Tô, mas não tô praticando, eu tô lendo. Eu conheço a Bíblia, de capa a capa, não tem um livro da Bíblia que eu não... Se tu me perguntar, eu tenho uma memória de elefante. Eu vou te falar... Falo praticamente toda, tá gravada aqui. Mas sabe por que a tua vida não tá mudando? Porque tá gravado. Mas tu não obedece. Tu conhece, mas tu não obedece. Por que Noé foi salvo? Porque ele obedecia. Então foi salvo ele e a sua casa. Ele e a sua casa. Depois, quando a pessoa cresce, quando nossos filhos crescem, enquanto o nosso filho está pequeno, é nossa responsabilidade ensinar, porque a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deva andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Nós ensinamos, mas depois que ele cresce, a responsabilidade é dele. Ele tem o direito de fazer da vida dele o que ele quer. Você já ensinou, ele quer ir pelo caminho tortuoso, tu vai fazer o quê? Tu vai se suicidar? Não, a gente vai se lamentar, a gente vai ficar triste, mas nós não mandamos mais na vida dos nossos filhos, não. Quando é pequeno, nós damos aquela famosa palmada, né não? Famosa palmada, mas hoje nem isso pode ser, mas ainda bem que no tempo que eu tive os meus filhos, não era assim. Não era assim, não. Era diferente. Podia dar palmadinha, sim, podia. Podia tirar o cipózinho de tamarindo também, de goiaba também. Só que o meu não foi de cipó de goiaba. Eu sim, né? Mas os meus filhos não. Então por que tá desse jeito essa geração maluca? Não, é filho batendo em pai, é pai... Quer dizer, pai bater em filho é normal, né? Pai fala, o filho fala mais alto ainda. Ainda manda calar a boca. Empurra da escada. Sai do meu caminho. Fala com a mãe como se estivesse falando com qualquer um. Porque no nosso tempo, no meu tempo, eu duvido que minha criança falava, gritando com uma pessoa mais velha do que ela. Não, de jeito nenhum. Se o pai soubesse, ai, 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 ai. O cipó de tamarindo ia comer no lombo. Ia. Você desrespeitou. Eu não já te falei que tu não pode desrespeitar as pessoas mais velhas? Tem idade de ser sua mãe, tem idade de ser seu pai. Olha, e hoje? Hoje, minha filha, é diferente. Sai do meu porque eu quero passar. Se tu não sair do meu, eu passo por cima de tu. Tem filho que fala desse jeito. Mas os meus não. Os meus podem estar velho e barbado, com a barba arrastando lá no chão. Fica sabendo que eu sou tua mãe. Eu não preciso nem falar, eu só olho. Até o olhar já conheço. Vixe, olha o olhar dela. Eita, meu Deus, tem fogo. Sai de perto que o negócio vai ficar esquisito pro teu lado. Vai saindo. Tu vê só neguinho saindo de fininho. A mãe tá braba. Hoje ela tá braba. Sai de perto dela que hoje ela tá... E tu sabe, quando ela tá braba, meu filho, tu vai ver. Não vai ter almoço de domingo, não. Ela fica brava. Não tem almoço de domingo, não. Então é assim. Família é para estar unida. É para estar unida. Tu viu que Noé, a família dele estava lá. Estava lá. Enquanto ele era o chefe da cabeça, o chefe da cabeça, né? Da família. Deus disse, entra tu e a tua família.
Os outros ficou para trás. Por que ficou para trás? Porque Deus fez exceção de pessoas? Não, porque eles foram rebeldes, desobedientes. E sem obediência não tem bênção. Não tem bênção. Tu pode ir para a igreja de manhã, de tarde, de noite. Mas se tu não obedecer, é mesmo que tu passar manteiga na venda de gato. Não tem bênção. Não tem bênção. Tu faz uma coisa de um lado, esculhamba do outro. Nunca vai conseguir chegar onde tu quer. Por quê? Porque tu não obedece. Pode ganhar trilhão. Ah, mas eu tenho jet ski, eu tenho jatinho particular, eu tenho casa em Miami, eu tenho casa em Nova York, eu tenho... Tu pode ter casa no mundo todo, tu pode ser o mais rico do mundo, mas é uma pessoa infeliz, cheia de depressão. E aquela pessoa que só tem um pãozinho dela para lá comer, o arrozinho dela com feijão, é aquela pessoa feliz. Por quê? Porque a felicidade dela não está nos bens materiais, mas está no Senhor. Aí está a diferença. Eu conheci uma pessoa que ele foi para o Brasil e é uma pessoa de condições, de padrão alto, classe média alta. Foi para o Brasil. Quando ele voltou do Brasil, ele disse assim: estou apaixonado pelo Brasil, estou apaixonado. Eu não entendo aquela pessoa que tem pouquinho, mas a felicidade daquele povo, meu Deus. E por que nós aqui na Bélgica somos assim? Parece que somos tristes, somos depressivos, somos desse jeito. Por que será? Quero voltar para o Brasil, quero voltar. Estou depressivo. Por que está depressivo? Porque eu quero voltar para o Brasil. Está vendo só? Foi no lugar, por onde ele passou, ele viu muita pessoa que não tinha, mas era feliz. E eu vejo a pessoa ajudando o outro a atravessar a rua. Mas que gente é aquela? Meu Deus! O nosso Brasil, ele é. Tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. No Brasil tem muita gente cheio de amor, cheio da presença de Deus. É a presença de Deus na vida do povo que faz ter esse coração. Eu sei que o amor no coração de muitos já esfriou, mas não de todos, não. Tem o fogo do Espírito Santo dentro do nosso coração. E é por isso que nosso pouco a gente divide. A gente divide, tem um pouco, vamos dividir, vou dividir com você. É pouquinho? Eu fico com um pouco e te dou um pouco. Essa é a nação brasileira. A maioria é assim, graças a Deus. E que Deus continua enchendo o coração do povo dele de amor. Porque se não tiver amor, não tem como ter compaixão dos outros, das outras pessoas, não. Não tem como amar o nosso próximo se nós não tiver amor. Deus disse que tu pode ter os maiores, os melhores dons. Tu pode ter o dom de língua, o dom de profecia, o dom de visão. Mas se não tiver amor, se não tiver amor, o amor é o dom supremo, é o dom maior. Então, se tem que buscar o dom, busca o dom do amor. Porque se você tiver o amor cura, o amor liberta, o amor transforma. Deus é amor. Então, ele é o dom que está sobre todos os dons. É o amor. Tem gente, por que às vezes o filho cai, está andando ali, começa a andar, ele cai, e aí lá vem ele chorando para a mãe. A mãe diz: eu vou dar um beijo e já vai passar essa dor. Aí pega no colo, dá um beijo. Passou. Por que será? É amor. É o amor da mãe. E é assim, o nosso Deus, ele é amor. Se você está levando cacetada, está levando polada, então começa a olhar para o Senhor, andar nos caminhos dele e obedecer. Para de ser rebelde. Para de querer fazer as coisas do jeito que tu quer. Tu já fez até hoje do teu jeito e nunca deu certo. Por que tu não começa a fazer do jeito de Deus? Começa, mas é porque eu não me acho capaz de fazer. Muita gente já disse que eu tenho um chamado, eu tenho um ministério. E se tu não obedecer, tu vai andar e não vai sair do lugar. Vai ficar rodando e não sai do lugar. Por quê? Porque tu sabe para que Deus te chamou e tu não quer obedecer. Eu ainda não sei qual é o meu chamado. Sabe sim. Para de ser cara de pau. Porque senão eu vou pedir para o Jeová
preparar aí um óleo de peroba para passar nessa tua cara de madeira. Tu sabe sim. Porque se Deus deu ordem para os animais, se até os animais, quando Deus fala, ele sabe que é Deus que está falando, imagine tu que tem um cérebro que Deus te deu, inteligência, sabedoria, e tu diz que tu não sabe. Ah, me mira, mas me erra. Me mira, mas me erra. Não vem com essa, não. Isso é conversa furada, é papo pra boi dormir, tá? Então, mas quem vai sofrer é você. É você que vai sofrer, porque quando Deus chama, ele capacita. Quando Deus mandou Noé fazer a arca, Noé trabalhava era com arca, era? Ele devia trabalhar com a terra, ou com gado. Ele não era carpinteiro era José. Ele não era carpinteiro. Não, ele não era carpinteiro. Então, diz simplesmente, eis-me aqui, Senhor. E ele vai preparar tudo que você precisa para você fazer aquilo que ele mandou tu fazer. Então não fica com essa conversa de dizer, não, é porque eu tenho medo de fazer, e aí todo aquele peso que está em cima do fulano vem para cima de mim. Eu oro todo dia pelas nações, todo santo dia. Tu já imaginou que eu tivesse com o peso das nações em cima de mim? Eu não estava nem aqui para falar. Não, porque eu oro, mas quem faz é Deus. Ele coloca anjo à tua disposição para te proteger tu e a tua casa, por causa do ataque do inferno. Ele coloca anjos aí do teu lado para te proteger. Tu acha que se Deus não me protegesse, eu estava aqui falando? Tu acha que Satanás fica muito contente do jeito que eu falo? Lógico que não. De orar para as pessoas se libertam? É lógico que não. Mas nunca ele vai ficar contente. Não, é armadilha para todo lado. Só que quando eu coloco o meu pé, Deus já colocou a mão dele e fala, pode passar. O caminho está limpo, tirei toda a pedra de tropeço, todo embaraço. É lógico que nós tem obstáculo, que é para nós nos fortalecer. Amém? Glória a Deus. Então não se deixa levar pela cabeça de ninguém, se deixa levar pelo Senhor, pela palavra, pela direção de Deus. E aí não importa que Deus destrua praticamente toda a humanidade, mas tu e a tua casa vai ser salva. Vai ser salva. Assim como ele fez com Noé, ele faz com todos aqueles que andam em obediência. Ele não deixa nenhum perecer. Não deixa. Ele disse, olha, eu vi que você, reconheço que você é o quê? Tem sido o quê? Justo. Mas as pessoas falam de mim que eu sou justo, que eu sou egoísta, que eu sou não sei o quê. Deixa falar. Quem tem sua boca fala o que quer. Quem vai acertar a conta com ele e com ela não é eu nem você, é o próprio Deus. Deus é quem vai nos justificar. Deixa falar, tu vê a casa dela desabar, o telhado desabar na cabeça. Acerta a conta com Deus, deixa que vão se acertar com Deus, não se preocupa com isso não. Só se preocupa em fazer aquilo que Deus mandou fazer. Não olha para a direita nem para a esquerda, não olha para a tempestade. Olha para Deus, que foi Ele que te chamou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Teu amor, Tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, consagra esta água, consagra este azeite, consagra essa peça de roupa que está aí do lado desse pão, tudo que tiver aí do lado desse celular, meu Deus, coloca uma unção dobrada, Pai, unção de cura, de libertação, de transformação, de vida. No nome do Senhor Jesus, Pai, manifesta o Teu poder, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha a ser curada, que ela venha a ser completamente liberta de toda e qualquer enfermidade que tiver na vida dela. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, que os caminhos dessa pessoa vai estar aberto. Toda aquela pedra de tropeço, todo embaraço que estava no caminho dela, não só no caminho dela, mas no caminho da família dela, de toda a sua descendência, Senhor. Venha estar limpo, Senhor, vem preparar, Senhor, o terreno, vem preparar, Senhor, lugar para o teu povo. Vem dar um lugar espaçoso, Senhor. Vem tirar toda a pedra de tropeço, todo obstáculo. Vem, Pai, avivar a tua obra, vem dar crescimento para essa obra. Vem tirar toda a barreira, toda a muralha, todo obstáculo, todo embaraço do caminho do teu povo e avivar a fé do teu povo. No nome do Senhor Jesus Cristo, repreende, Senhor,
todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, que está na vida desta pessoa, nos caminhos dela, Pai, que ela trabalha noite e dia, Pai, parece que o dinheiro que ela ganha entra numa mão e sai pela outra, quando chega na conta, não dá nem para ela fazer tudo o que ela queria fazer, o dinheiro já evaporou. Parece que coloca num saquetel furado. Pai, no nome do Senhor Jesus, repreende esse devorador, esse demônio da vida dessa pessoa, esse demônio de destruição, esse espírito de miséria. No nome do Senhor Jesus, bate em retirada. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai repreendendo também, Senhor, o espírito do tranca-rua, Pai, que trancou a porta para essa mulher, para este homem, essa porta de emprego, essa causa na justiça, esse demônio colocou o pé em cima. Tira teu pé do caminho desta pessoa, Satanás e seus demônios. Vai batendo em retirada, espírito de tranca-rua amarrado, queimado, demônio. No nome do Senhor Jesus, o espírito da pomba gira, esse espírito de prostituição, o espírito da Jezabel, aquele espírito de possessividade, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada, Satanás, esse espírito de fracasso, o espírito da miséria, o espírito da Maria Mulamba, o espírito do Zé Pilindo, do Enxucaveira, vai batendo em retirada, Satanás e seus demônios, esse demônio que recebeu uma oferenda para destruir esse casamento, para destruir esta empresa, destruir esta família. Tu não vai destruir nada, Satanás. Tu vai sair do meio da família dela, da casa dela, dos projetos dela, de tudo que é dele e dela, vai saindo agora. No nome do Senhor Jesus, eu te expulso da vida deste homem, da vida desta mulher agora. Vai batendo em retirada, espírito do medo, espírito da depressão, espírito da loucura, vai saindo agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te repreendo, espírito do acidente, toda sequela de acidente, sequela de cirurgia mal sucedida, no nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra. Essa pessoa que precisa de um transplante de rim, um transplante de coração, um transplante de córnea, Pai, no nome do Senhor Jesus, toca, Senhor, do alto da cabeça, dos pés, para curar o teu povo de toda e qualquer enfermidade, Senhor, de catarata, Senhor, essa pessoa que tem miopia, Pai, toca para curar, essa pessoa que tem uma infecção no ouvido, toca no ouvido dela para curar, Senhor, agora no nome do Senhor Jesus, sai toda inflamação, toda infecção, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo e retirada, Satanás, espírito de enfermidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, esse demônio que tirou esse homem, esta mulher de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas, o espírito da mágoa, o espírito do rancor, vai batendo em retirada, Satanás. Sai da mente dessa pessoa, do coração, no nome do Senhor Jesus. Eu te expulso da vida deste homem e da vida desta mulher. Pai, envia, Pai, tua legião de anjos, Senhor, nos nossos trabalhos, Pai. Em cada canto dos nossos trabalhos, para remover o espírito da contenda, o espírito da inveja, todo o peso, todo o cansaço físico e mental. Vai batendo em retirada. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, Senhor, nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando por socorro, que você esteja socorrendo o teu povo e livrando o teu povo de toda a tribulação e dando a vitória, Pai, em todas as áreas da nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.